Então, a cobertura ela tem várias dimensões importantes. A gente, analisando como foi o censo 2010, a gente aprendeu muito a respeito. A primeira tem a ver com a territorialidade desses grupos. Ela é diversa, ela tem uma diversidade interna e, às vezes, a forma como nós retratamos a territorialidade, como nós cartografamos o território nacional, necessita de adaptações para que essa diversidade de formas de ocupação do espaço dos povos tradicionais, em particular os indígenas e quilombolas, sejam retratados. Então, o grande desafio foi pensar junto com os povos, junto com os órgãos, como que a gente adequava a nossa cartografia censitária para que a gente soubesse onde estão as aldeias indígenas, onde estão as comunidades indígenas, onde estão as comunidades quilombolas, onde a gente tem pessoas indígenas e quilombolas dispersas no território nacional, além de onde estão seus territórios oficialmente delimitados. Então, nós desenvolvemos uma metodologia em que o nosso dispositivo móvel de coleta, que é levado a campo junto com o recenseador e é onde o nosso questionário é captado, ele, ao captar a coordenada do domicílio, ele faz uma verificação topológica se aquele domicílio se encontra dentro de alguma área indígena, seja ela oficialmente delimitada ou não. Se ele estiver dentro dessa área, a pergunta de cobertura ela é aplicada. Caso a pessoa declare que é de uma cor ou raça diferente da indígena, a gente tem uma pergunta que a gente chama de cobertura, que é: você se considera indígena? O que funciona para que a pessoa declare seu pertencimento étnico quilombola? Então, a partir de vários testes, a gente chegou numa pergunta consensuada com os órgãos que trabalham com a política quilombola, com a academia e com a representação quilombola, né, da sociedade civil, que é a pergunta: você se considera quilombola? Para isso, acho que é importante a gente destacar dois pilares que orientaram toda a produção da base territorial junto a povos indígenas e quilombolas para esse censo. O primeiro deles foi o aproveitamento máximo de registros administrativos. Então, o IBGE fez um extenso e abrangente levantamento de registros administrativos sobre a localização dessas comunidades no território brasileiro junto a instituições governamentais, as organizações da sociedade civil e organizações indígenas e quilombolas, né? E aí entra o segundo pilar desse mapeamento. Foi justamente a gente contar pela primeira vez com a participação ampla dos mapeados, ou seja, dos indígenas e dos quilombolas. E em paralelo a tudo isso, nós tivemos a implementação do uso intensivo de imagens de satélite de alta resolução e de curtíssimo prazo de atualização, ou seja, imagens recentes, né? Isso permitiu, né, tanto a gente ter maior capacidade de identificar áreas que, pelo mapeamento tradicional, a gente não conseguia identificar, mas também isso também permitiu uma qualificação operacional da nossa capacidade de recensear os domicílios no território, principalmente nas áreas mais remotas. Então, um dos resultados da base territorial desse censo foi a produção de mapas de terras indígenas, mapas de territórios quilombolas, mapas especiais de setores censitários indígenas e quilombolas, produzidos de acordo com as necessidades operacionais e que a gente acredita que vão facilitar muito o trabalho das nossas equipes na ponta. Então, nessas áreas a gente usa modais fluviais, modais aéreos não comerciais, né? Então o IBGE precisa recorrer a voos específicos de avião e de helicóptero para acessar algumas comunidades. Então toda essa logística, ela exige efetivamente um esforço de mapeamento e de atualização logística. O mapeamento, a gente já falou da base territorial, agora a parte logística foi um esforço enorme nosso junto às instituições, às organizações indígenas e quilombolas, para justamente atualizar a nossa base de planejamento e conhecermos também a situação atual, né? Porque uma coisa é o que a gente acessou na operação passada, né? Outra coisa é como estão esses territórios hoje, né? Então, as situações das pistas de pouso mudam, o regime dos rios ao longo dos anos ele vai se alternando e você precisa saber exatamente como vai estar a situação local no momento da coleta.
O segundo desafio, quando a gente fala de cobertura, é que o grupo nos aceite. Aceite o IBGE, receba o IBGE, entenda o que vai ser feito no seu território. Porque quando as lideranças indígenas, quando as lideranças quilombolas entendem quem é esse agente, qual é o objetivo dele naquele local, o que ele foi fazer ali no território dessas pessoas, que vai ser possível que as lideranças nos indiquem as melhores pessoas para acompanhar o nosso agente que vai fazer a pesquisa em campo. Então, são eles que sabem onde estão todos os moradores, onde estão todos os domicílios. Então, são eles que vão dizer para o nosso recenseador: esqueceu a casa do meu parente lá, esqueceu a casa da minha comadre lá, tá faltando ir naquele canto ali que também tem gente residindo. E por fim, né, a gente investiu muito na definição de regras específicas de percurso e cobertura, né? Então, do recenseador. Então, quando o recenseador vai a campo, ele tem normas e regras de percurso que ele precisa seguir para garantir que todas as áreas do território sejam efetivamente visitadas e recenseadas. E aí a gente aperfeiçoou muito as regras de percurso para áreas de povos e comunidades tradicionais. Inclusive, se necessário, o recenseador pode contar com o auxílio de um guia comunitário ou de um guia de alguma instituição que possa auxiliá-lo a percorrer esse território e garantir efetivamente uma excelente cobertura para esse censo.